O mundo está esquentando. As emissões de gases do efeito estufa, como o carbono, o metano e o óxido nitroso, já elevaram a temperatura média do planeta em mais de 1 grau Celsius desde a Revolução Industrial. Na COP30, os países discutirão a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, o financiamento climático para países em desenvolvimento e a ampliação de fontes renováveis e a descarbonização da indústria. Diferente disso, a China, que já foi um dos países com maior emissão de carbono, hoje em dia é líder na transição para a energia renovável. Além disso, ao comparar as emissões de carbono per capita dos dois países, os Estados Unidos continuam sendo a maior emissão de carbono do planeta ao longo de toda a história. Atualmente, o país líder em transição energética é a China, com investimentos massivos em energia renovável, principalmente as energias eólica e solar. O país tem desenvolvido a maior e mais completa cadeia industrial de energias renováveis, com tecnologias inovadoras como o maior gerador eólico aerotransportador do mundo. Outro grande investimento feito pelo país é na educação climática, feita desde o ensino básico e o secundário. Diferente dos diversos países que se recusam a ter essas mudanças em prol do lucro interno. A transição energética acarretará em profundas mudanças na organização geopolítica mundial. A indústria petrolífera é o maior problema para a transição energética e para a redução da emissão de carbono. As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios globais do nosso tempo. Elas afetam desde o aumento da temperatura média da Terra até a frequência de eventos extremos, como secas, enchentes e furacões. Diante desse cenário, o financiamento climático se torna essencial para ajudar os países a se adaptarem e, principalmente, reduzirem suas emissões de carbono. Mas o que exatamente significa financiamento climático? Esse termo se refere a recursos financeiros, dinheiro vindo de países ricos, de bancos de desenvolvimento e de organizações internacionais, destinados a apoiar países em desenvolvimento. O objetivo é duplo: investir em mitigação, ou seja, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e também em adaptação, que são medidas para enfrentar os impactos que já estão acontecendo, como proteger cidades costeiras da elevação do nível do mar ou desenvolver técnicas agrícolas mais resistentes. Na COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá em Belém, no Brasil, um dos grandes debates será justamente como garantir mais investimentos para projetos de energia limpa, preservação ambiental e proteção de comunidades vulneráveis. Essa discussão é marcada por uma divisão histórica. O chamado Sul Global, formado por países em desenvolvimento, defende que os países do Norte Global, ricos e industrializados, aumentem sua contribuição financeira. O argumento é que essas nações desenvolvidas foram, ao longo dos últimos 2 séculos, as maiores responsáveis pelas emissões históricas de gases do efeito estufa e, portanto, têm uma dívida climática com o restante do mundo. O tema do financiamento climático não é novo. Ele já apareceu em acordos internacionais anteriores. No Protocolo de Kyoto, assinado em 1997, foi criado o chamado Fundo de Adaptação, destinado a apoiar projetos em países mais vulneráveis. Mais tarde, no Acordo de Paris de 2015, os países desenvolvidos prometeram mobilizar 100 bilhões de dólares por ano para apoiar ações climáticas. A COP30, portanto, é vista como uma oportunidade histórica. Será o momento de reforçar compromissos, cobrar resultados e garantir que todos os países, independentemente de sua riqueza, tenham acesso aos recursos necessários para enfrentar a crise climática e proteger o nosso futuro comum. Vivemos em um planeta que utiliza como principais fontes energéticas para o nosso convívio diário carvão mineral, petróleo, energia nuclear, gás carbono, entre outros, o que se intensificou desde a Revolução Industrial. O problema é que esses recursos energéticos não são renováveis, o que prejudica nosso planeta, resultando na poluição do meio ambiente, degradação de ecossistemas, emissão de gases de efeito estufa e principalmente o aquecimento global.
A transição energética abrange, basicamente, a troca dos combustíveis fósseis por fontes de energia que emitem menos gases de efeito estufa, energias renováveis. Mas ainda somos muito dependentes do petróleo, que utilizamos como gás cozinha, gasolina, diesel, medicamentos e inúmeras outras coisas, o que torna-se um obstáculo para a implementação da transição energética. Mesmo no cenário mais positivo da Agência Internacional de Energia, o petróleo seguirá sendo utilizado, mesmo que em menor escala. A transição energética pode, apesar de tudo, gerar desigualdade, com benefícios no norte global e os custos voltados para o sul. O sul global também concentra 70% dos minerais necessários para a transição, como as terras raras, sendo esses os países dos BRICS, mas o lucro dos investimentos globais se concentram no norte global e na China. As terras raras têm sua maior concentração na China, seguida pelo Brasil, e são terras com a maior quantidade de minérios utilizados para a produção de celulares, TV, a plasma, energia nuclear, energia solar. A China, principalmente fornecedora de terras raras e pioneira na transição energética, emitiu medidas para regulamentar a mineração e separação desses minerais críticos para a transição energética, reforçando ainda mais seu controle sobre a oferta. Esse é o planeta Terra, nosso único lar, e que abriga uma incrível diversidade de vida. Contudo, caso não modifiquemos nossas condutas, enfrentaremos consequências graves. As mudanças climáticas são um desafio global urgente, e a adaptação a elas torna-se indispensável para garantir a continuidade de vida na nossa casa. As mudanças do clima ocorrem por eventos extremos, como tempestades devastadoras, períodos prolongados de seca, ondas de calor intenso e o rápido derretimento de geleiras. Esses fenômenos afetam diariamente na vida das populações, impactando na segurança alimentar, saúde pública, abastecimento de água e na organização urbana. A principal causa das alterações climáticas está na explosão das emissões de gases de efeito estufa, resultantes da queima intensiva de combustíveis fósseis, do desmatamento e do modelo econômico pautado no consumo desenfreado. Esse modelo, focado no lucro imediato, tem provocado o desmatamento ambiental e amplificado as desigualdades sociais, deixando os mais vulneráveis em situação crítica. A adaptação às mudanças climáticas envolve mudar nossos hábitos diários para reduzir impactos e fortalecer nossas comunidades. Podemos economizar energia, usar fontes renováveis, reduzir desperdícios, reciclar e escolher transportes sustentáveis. Também é essencial apoiar políticas que protejam o meio ambiente e promovam cidades preparadas para os desafios climáticos. Pequenas ações individuais unidas a esforços coletivos são fundamentais para enfrentar essa crise. Além do esforço individual, é fundamental o incentivo a formas de resistência naturais, como preservação de mangues e restingas, contribuindo para o equilíbrio da natureza, contendo o avanço do nível do mar. Outro exemplo de forma de combate são as cidades esponjas, parques alagáveis com o objetivo de reter a água da chuva no próprio espaço urbano. A ideia teve sua origem na China e já está se espalhando pelo mundo. A arborização urbana também é uma ideia extremamente efetiva, considerando como as árvores contribuem para o controle da temperatura através da umidade e do processo de fotossíntese. O tamanho do desafio exige mais que individualismo. É necessário uma ação coletiva ética, solidária e propositiva para mudar nossa relação com a natureza. Adaptar-se às mudanças climáticas é um compromisso ético com o amanhã. O momento de agir é no hoje. A prevenção do desmatamento das florestas tropicais é extremamente importante, já que elas são um pedaço essencial para impedir o aquecimento global e para preservar a diversidade da fauna e da flora mundial.
As principais propostas sobre preservação de florestas tropicais que serão apresentadas na COP30 são o Fundo Internacional para Florestas Tropicais. Esse projeto foi inicialmente apresentado na COP28 em Dubai. O objetivo é mostrar que as florestas tropicais, como a floresta amazônica, por exemplo, valem muito mais quando são mantidas em pé do que derrubadas. O fortalecimento das comunidades indígenas e locais será um tema de suma importância na COP30. A ideia é destacar essas comunidades como as guardiãs da floresta e demonstrar como seu conhecimento ancestral pode ser a peça-chave para combater a mudança climática. Monitoramento ambiental é o uso de tecnologia avançada para proteger a Amazônia e outras florestas tropicais. A ideia é usar satélites, drones e inteligência artificial para fiscalizar a floresta em tempo real, identificando rapidamente desmatamento e queimadas ilegais. Quando se fala sobre a preservação da floresta tropical, é importante citar um projeto de lei que pode causar um enorme prejuízo sobre isso. O número desse PL é 2159, ou como é mais conhecido, PL da Desvastação. Esse é um projeto de lei que tem como objetivo facilitar o uso de terras e de recursos naturais brasileiros, permitindo com que empresas se autolicenciem para atividades envolvendo riquezas naturais e também tira completamente a fiscalização envolvendo atividades de gado. Essa PL também vai prejudicar povos indígenas e acelerar a emergência climática. Atualmente, a única coisa que não permite essa PL ser aprovada é a decisão do presidente Lula. Justiça climática. Apesar das crises climáticas serem uma realidade que afeta a todos, nem todo mundo sofre da mesma maneira. Sociedades já prejudicadas e grupos sociais que não possuem infraestrutura e condições básicas para enfrentar esses impactos, como populações indígenas, negras, quilombolas e periféricas, costumam viver em áreas com maior risco de destruição. Isso está ligado ao racismo ambiental, no qual comunidades historicamente discriminadas são mais expostas às mudanças do clima. O conceito de justiça climática está associado a essa desigualdade, pois mostra como as mudanças climáticas afetam de forma diferente dependendo da condição social e econômica de cada população. Nesse cenário, organizações não governamentais, movimentos sociais, coletivos ambientais, juventudes engajadas e povos tradicionais atuam como vozes fundamentais na defesa da justiça climática. Durante a COP30, a sociedade civil brasileira terá uma oportunidade histórica de mostrar ao mundo o valor dos saberes ancestrais, das práticas agroecológicas e das estratégias de conservação comunitária, especialmente vindas da Amazônia. Os povos indígenas ajudam muito na proteção do meio ambiente. Eles cuidam das florestas, dos rios e dos animais, e vivem de um jeito que não destrói a natureza. As áreas onde eles vivem costumam ser muito menos desmatadas do que as outras, justamente por eles saberem como preservar a natureza. Também têm muito conhecimento sobre como usar os recursos naturais sem ultrapassar o limite do necessário para a subsistência. Isso é importante para enfrentar as mudanças do clima. Por isso, é essencial respeitar e proteger as terras onde eles vivem, porque assim também estamos ajudando a preservar o planeta. Como disse Sônia Guajajara, ministra do Ministério dos Povos Indígenas, abre aspas, falar do futuro dos povos indígenas é falar do futuro de toda a humanidade. Não há, por exemplo, como pensarmos em soluções para a emergência climática global sem levarmos em conta, respeitarmos e valorizarmos os diferentes modos de vida dos povos indígenas. Por isso, quando me perguntam como ajudar aos povos indígenas, costumo responder que, hoje, nós é que estamos em condições de ajudar o restante da humanidade, seja colaborando para pensarmos, seja ajudando as pessoas a serem mais solidárias e a terem uma maior consciência sobre a importância de protegermos o meio ambiente e a biodiversidade.